Olá! A nossa história de hoje é a respeito de uma parte da vida de uma mulher, Adelaide Câmara, que passou a usar mais tarde o nome de Aura Celeste. Uma mulher comum que viveu a sua época, professora e muito boa oradora, fazia palestras na casa de oração onde frequentava. Ajudava os seus companheiros, seus amigos a também fazerem palestras. Fazia muita poesias nos jornais do bairro, mas o que ela gostava mesmo era de trabalhar na assistência social. E começou também, além de falar muito bem, se expressar muito bem, começou a trabalhar no atendimento assistencial da casa onde frequentava. E começou a ver e perceber que a necessidade era muito grande de crianças e idosos das redondezas, da onde estava essa casa de oração. Então, começou a pensar, a sonhar em fundar uma instituição onde desse abrigo e assistência a crianças e idosos. E começou a pensar em levantar fundos, arrecadar doações para esse fim. E trabalhando, mas não parou de trabalhar. As suas atividades eram muitas, tanto como palestrante, como na assistência social, ao atendimento à assistência social. E assim passou 3 anos depois que ela decidiu fundar uma instituição. E não tinha levantado quase nada de fundos para essa obra. Onde, quando fazia 3 anos, veio um amigo seu, João, que era de outra instituição, longe, que morava um pouco longe, de outra casa de oração, que veio falar para ela, pedir ajuda a ela, se ela pudesse arrecadar fundos, angariar donativos, para poder, ele também queria fundar uma instituição que viu que havia muita necessidade onde ele morava. E assim ela começou a ajudar esse amigo. Ele deu uma lista para ela de como o que angariar, e ela daí começou a pedir e conseguiu angariar alguns donativos e algum valor, e guardou. Mas passado um tempo, umas 2 semanas, 3 semanas, esse amigo faleceu, veio a falecer repentinamente, e ela ficou com esse fundo para a obra e esses donativos. Guardou, esperando que alguém da casa viesse buscar, e continuou a sua tarefa, o atendimento. Mas levaram meses e aí apareceu um outro amigo, Sr. Lopes, que também tinha vontade de fundar uma instituição. Ela então falou a ele que também queria, que então ela queria, ele também tinha vontade, e eles precisavam então se juntar para poder fundar, onde ela conversou e usou esse fundo que o amigo João tinha deixado com ela e os donativos, e com isso ela com o seu Lopes conseguiram fundar uma instituição. Fundaram essa instituição no Rio de Janeiro, chamado Asilo Espírita João Evangelista, onde existe até hoje, dando assistência a crianças carentes, dando aula, e ela ficou nessa instituição trabalhando como orientadora, professora, e com o seu salário e com as suas poesias que acabaram sendo editadas, ela também ajudava na manutenção dessa instituição. É uma história bem singela,
de uma mulher. Como estamos no mês onde se comemora o Dia das Mulheres, temos muitas mulheres que no anonimato fazem história, como essa Aura Celeste, que com a sua simplicidade, com a sua inteligência, com a sua boa vontade, fez a história, ajudou aonde ela estava. O interessante que não é de agora, não é há poucos anos. A Adelaide nasceu, eu vou olhar aqui nas minhas anotações para ter certeza. Ela nasceu em 1874, desencarnou em 1944. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje não é que é fácil, mas não é tão difícil hoje defender os direitos, ajudar as pessoas necessitadas. Mas nessa época onde viveu essa mulher era muito mais difícil, porque os preconceitos eram maiores, as dificuldades bem maiores em tudo quanto é lado, porque não se tinha comunicação como se tem hoje, não se tinha tecnologia de um celular para se comunicar, para pedir ajuda, e ela fez a história dela está marcada, começou com um sonho. Então, que nós possamos sempre sonhar em fazer o bem, sonhar em ajudar, como Adelaide Câmara, que viveu a sua época uma mulher religiosa, mas ninguém perguntava que religião que ela pertencia, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, de uma história de uma mulher que saía a ajudar as pessoas. Ninguém perguntava qual era a sua religião e nem ela perguntava a quem ela ajudava, a qual religião as pessoas professavam. Ela simplesmente ajudava. Então, aonde nós estamos, podemos fazer o bem. E aonde estamos fazendo o bem, estamos fazendo uma grande diferença. Então, que possamos pensar, refletir. E eu vou encerrar o nosso encontro de hoje com uma frase de Cora Coralina, uma grande poetisa de Goiás, que viveu também uma época onde as mulheres não tinham tantos direitos como hoje, e foi uma grande poetisa, uma grande doceira. Essa é a frase dela: o saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Cora Coralina. E é verdade, no dia a dia nós vamos vendo as oportunidades que vamos tendo, e quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos nos tornando sábios, porque vamos percebendo que temos muito e que nós podemos fazer mais pelos outros. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja e que nós tenhamos sempre essa sabedoria para se aperceber com quem está ao nosso lado de fazer a diferença. Gratidão a todos.